Eu quero, nesta dia de aniversário de 48 anos, levantar 5 perguntas para os meus queridos irmãos. Você não vai respondê-las aqui, mas você vai responder na sua casa. Quando você chegar na sua casa, você vai responder essas 5 perguntas. E essas 5 perguntas que nós queremos que você possa responder na sua vida, elas são todas elas no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Nós não vamos ler o texto sagrado, nós vamos ler somente aquilo que nos permite a levantar os nossos questionamentos. Eu gostaria que você pudesse, ao chegar na sua casa, pudesse ler o capítulo 4, pudesse rever essas perguntas e pudesse respondê-las para você mesmo. Nós estamos hoje agradecendo a Deus por 48 anos de igreja. Eu estava relendo a vida do apóstolo Paulo, e sempre que eu releio a vida do apóstolo Paulo e leio as suas cartas, eu descubro que toda a teologia paulina está firmada em 3 aspectos básicos, ou em 3 vertentes. Paulo construiu a sua teologia olhando no aspecto da certeza que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Por isso ele faz questão de voltar à sua experiência de conversão e contar a sua experiência de conversão. Ele construiu a sua teologia na certeza que todos nós somos salvos pela graça, somente pela graça. E a salvação pela graça é o grande desafio da história da igreja em todos os momentos da vida da igreja. E ele construiu a sua teologia dentro de outra vertente, a profunda gratidão que nós temos diante de Deus, por tudo aquilo que Deus fez por nós. Então, qual a resposta que nós damos pela gratidão que nós temos? O capítulo 4 fala da mensagem do semeador. E começa falando isso, que o semeador saiu a semear. Um dia, Deus, pela sua graça, permitiu que o evangelho chegasse nesta região da cidade do Rio de Janeiro, iniciasse a igreja foi organizada, crescesse, e há 48 anos a igreja existe para louvar, bem dizer, e para semear a palavra de Deus dos mais diferentes recantos, de acordo com a mensagem do Senhor. Mas quando nós olhamos, nós somos a igreja hoje, nós somos o povo de Deus, nós somos aqueles que recebemos a semente do Evangelho, nós somos aqueles como terra boa, a semente foi semeada a nós. Mas é interessante que o texto sagrado deixa bem claro a nós, a partir do verso 7, e eu gostaria de ler principalmente o verso 8, outra enfim caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Meus queridos, aqui o texto está dizendo o seguinte: a semente caiu e ela produziu. Todos nós somos chamados por Deus para sermos frutíferos. Uma da concretude da mensagem do Guilherme hoje de manhã, ele fala sobre nós sermos frutíferos. Se os irmãos olharem a página que ele imprimiu para nós, mostrando que nós somos verdadeiros adoradores, ele colocou logo no início que todos nós, como adoradores do Senhor, nós somos chamados por Deus para sermos frutíferos. Em 48 anos de história da igreja, cabe a nós essa pergunta que eu gostaria de deixar para você, como primeira pergunta que você vai responder: que tipo de frutificação tem sido a minha? Que terreno tem sido eu? Tenho dado frutos 30, 60, 100? Ou tem sido simplesmente aqueles que receberam a palavra e a palavra está morrendo na minha vida, sufocada pelos espinhos deste mundo? Ou não tenho tido raízes profundas para que essa palavra produza como deveria produzir? Nós somos igreja e todos nós temos de estar envolvidos no crescimento da igreja. O crescimento da igreja não é uma responsabilidade do pastor, não é uma responsabilidade do conselho, não é uma responsabilidade da junta diaconal. O crescimento da igreja é uma responsabilidade nossa. Levar o evangelho da graça às pessoas cabe a cada um de nós. E há lugares que o pastor nunca poderá ir. E há lugares que alguns irmãos do conselho não terão a oportunidade de anunciar a graça, mas você, em contato com essas pessoas, como um terreno frutífero, 30, 60 ou 100, você está produzindo para a glória de Deus.
Quantas pessoas você tem falado a respeito de Jesus nos últimos dias? Quantas pessoas você tem convidado para ter uma experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo? Para quantas pessoas você tem tido a ousadia de abrir o coração e falar: Cristo é a razão e a essência da minha vida? No dia de gratidão da igreja, leva consigo essa pergunta: que terreno eu sou para a glória de Deus? A segunda parábola é uma parábola muito interessante. Possivelmente ser uma das parábolas mais interessantes para nós, porque ela fala da candeia. Os irmãos mais novos, ou possivelmente somente alguns mais velhos, ou aqueles que gostam de antiguidade, já devem ter conhecido a candeia. Uma candeia é como uma mão. Ele tem um formato de mão e tem um arco aqui, e ela é colocada no velador para que possa iluminar. No passado, a candeia era construída nas próprias casas, às vezes com coisas bem rudimentares. E o azeite para a candeia, nos lugares mais pobres, quando não tinham recursos, era a mamona. Amassava a mamona e produzia o próprio azeite e colocava ali, iluminava as casas. E o texto sagrado fala bem claro para nós que nós somos como candeias e devemos ser colocados no velador. Pois nada será estar oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Atentai no que ouvis, com a medida que tiveres medido, vos medirão, e também ainda vos acrescentará. A grande questão desse texto é que luz nós temos sido para a humanidade. Que luz eu tenho sido para as pessoas. Que impacto eu tenho produzido aonde eu estou como crente? Nós muitas vezes nos preocupamos em sermos crentes. Eu creio que o grande desafio da igreja nos nossos dias é que a igreja não está impactando o mundo. A igreja não está iluminando o mundo. Eu tenho visitado o Brasil todo, de norte ao sul, de leste a oeste. Eu tenho procurado chamar a atenção da igreja para os nossos dias. Não importa o número de pessoas que nós somos um grupo pequeno, mas não colocaria tantas candeias pelo tamanho do cômodo. Às vezes uma pequena candeia já iluminaria todo o cômodo. Mas cabe a nós sabermos que impacto nós somos, que luz nós somos, que iluminação nós temos produzido para as famílias, para as pessoas. Sabe que nós temos mexido tanto com a sociedade ao ponto de perguntar a nós: que esperança vocês têm? Por que vocês são diferentes? Que vida vocês levam? Como vocês têm se colocado diante das situações para a glória, para o louvor e para a honra do Senhor? Cada um na sua área, cada um no seu mundo particular, cada um no seu desafio. O nosso testemunho tem de brilhar, porque nós levamos a graça de Deus. Nós somos a igreja do Senhor e nós não podemos deixar de brilhar neste mundo que nós estamos inseridos nele. Pode ser que algumas pessoas venham perguntar a nós e interrogar a nós, mas a igreja, ou ela cumpre o seu ministério, ou ela perde o sentido de ser igreja. Ou ela exerce o seu papel, ou ela deixa de exercer o seu ministério. Ou Deus nos traz uma nova reforma do século XVI para nós no século XXI, porque nós estamos vivendo cada vez mais em trevas. As luzes estão se apagando, porque nós estamos amoldando a este mundo, e nós não temos tido coragem de ser diferente das nossas posturas, da nossa ética, da nossa maneira de ser e de encarar os problemas vivenciais do dia a dia que nós temos. Que luz nós temos sido? Essa é a segunda pergunta que eu gostaria de deixar para você. Você tem iluminado seus filhos, sua esposa, seu esposo, sua casa, seus amigos, seus parentes, as pessoas que você convive? Ou você simplesmente tem
se acomodado, se amoldado, acimentado neste mundo que nós vivemos. Você tem sido uma pessoa singular, ou você tem sido mais um, simplesmente, deste mundo? Nós somos candeia. O texto sagrado continua, e agora temos a parábola da semente, que é muito interessante também. E nessa parábola, o que nós encontramos está no verso 27 e 28. A pessoa semeou, lançou a semente sobre a terra, depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse. Não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. A ênfase nossa está não sabendo ele como. Meus amados, ninguém sabe como que Deus atua em nossas vidas. Você pode dizer, um dia Deus, pela sua graça, me chamou para ser crente, mas como aconteceu isso? Você não vai ter explicação. Por mais que você procure entender sua vida, você não vai ter explicação. Eu nasci no lar evangélico, nunca saí da igreja, mas um dia você sentiu que não tinha mais como sair da igreja. Você não sabe por quê? Pode ter sido que você tentou algumas vezes e não conseguiu sair, porque o Espírito do Senhor o trouxe, o segurou. Por mais que a pesquisa desenvolva, tanto na área biológica, na área da genética, por mais que a pesquisa desenvolva em todas as áreas, nós descobrimos que há um segredo inescrutável. Nós nunca vamos saber o como da geração. Eu tenho alguns amigos que são pesquisadores voltados para a pesquisa de sementes, e muitas vezes eles afirmam, por mais que nós entendamos o DNA da semente, por mais que nós queremos fazer alguma coisa, alguma modificação, por mais que nós possamos fazer o transgênico, mas há um momento que nós nunca vamos entender como isso gera, como nasce. Por mais que o pesquisador ou a pesquisadora da geração humana entenda que o espermatozoide fecunda o óvulo, coloque no útero, mas há alguma coisa que se passa que nós não vamos conseguir fazer no laboratório. O como da vida é algo inescrutável para nós. É a mesma coisa com a nossa conversão. O como do Espírito Santo tocou no seu coração, é só o poder de Deus que faz todas as coisas. Nós vivemos debaixo do poder do Santo Espírito, e por isso nós somos uma igreja que cremos que todas as coisas são dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Se há uma igreja que crê, que afirma, que defende a atuação do Espírito Santo, é a igreja presbiteriana. É pena que no passado, muitas vezes, nós não damos tanta ênfase ao Espírito, por razão que nós desconhecemos a nossa própria teologia. A nossa confissão de fé não há nenhuma menção do Espírito Santo como um capítulo à parte. Fala da soberania de Deus, fala da redenção. E muitas vezes alguns autores perguntam, por que ela não fala, a nossa confissão de fé não fala do Espírito Santo? Porque nós cremos que a palavra de Deus é a palavra de Deus, porque o Espírito nos ensina que ela é a palavra de Deus. Porque nós cremos na obra salvífica e redentora de Cristo Jesus, porque ela é aplicada a nós pelo Espírito Santo. Porque nós cremos que nós somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo trabalha em nós e testifica a nós que nós somos nova criatura. Porque nós cremos que nós só somos salvos, e nós só temos a garantia da salvação, só somos herdeiros da graça, só temos a perseverança dos santos, porque o Espírito de Deus garante isso para nós. É o como de Deus.
E a terceira pergunta que eu deixaria para você: na sua vida, você tem visualizado, você tem entendido que você vive sob o poder do Espírito de Deus? E tem tido uma vida de dependência, de oração diante de Deus? Se assim você vive, glórias a Deus, louvores a Deus. A quarta pergunta é muito interessante também, que fala do grão da mostarda. A semente é semeada, ela cresce, e como o grão de mostarda, que quando semeada é menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada cresce, se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto das aves do céu poder alinhar-se sobre a sua sombra. Se o reino de Deus traz o impacto pelo testemunho da sua vida como luz, o reino de Deus traz o impacto, não só o impacto, mas agora ele traz os benefícios da sua presença sobre o mundo. Aqui o texto, a ênfase do texto aqui são os benefícios. Os ramos podem receber, podem proteger as aves dos céus, ao ponto de poderem aninhar-se debaixo da sua sombra. Quando Deus chamou Abraão, Deus não chamou Abraão para formar uma nação simplesmente, para formar um povo. Deus o chamou para ser bênção para todos. Quando você conhece Jesus Cristo, você não é chamada simplesmente para ser um crente na igreja. Você é chamada por Deus para ser bênçãos para a igreja e para o mundo aonde você está. E a pergunta que eu gostaria de deixar para você: que benefícios a sua vida, seu trabalho, seu ministério tem produzido neste mundo? Você tem sido bênçãos? Aqui não é simplesmente você ser um pregador do Evangelho, é mais do que isso. É você fazer diferença, abençoando vidas, ao ponto das pessoas afirmarem como é bom estar ao lado dessa pessoa. Há pouco tempo eu participei do momento em que uma professora despedia-se da faculdade. Ela estava deixando a faculdade, era uma mulher crente, e o testemunho de alguns colegas dela, colegas e mestres, professores, o testemunho de vários alunos foram o mesmo. A presença dela trazia algo de novo para nós. Quantas e quantas vezes ela começava a aula, a sua matéria, era como se alguma coisa nova estava acontecendo, ela estava abençoando a cada um de nós. Que vida nós somos, que benefícios nós produzimos, que benefícios a igreja produz. Se a igreja for arrancada daqui, deste local, será que os nossos vizinhos vão dizer: graças a Deus, saiu a igreja que dá problema para nós? Ou será que os nossos vizinhos vão afirmar: que falta, essa igreja mudou a história no nosso bairro? Algum tempo atrás nós plantamos uma igreja num lugar bem difícil da cidade, nos lugares mais difíceis, nos bairros mais difíceis de nossa cidade. E eu estava um dia na prefeitura, atrás de algumas coisas, e uma pessoa me abraçou e disse: pastor, eu quero agradecer ao senhor, porque desde que a igreja entrou por aquele bairro, vocês estão mudando a história do bairro. Não é simplesmente na pregação do Evangelho, vocês estão mudando a história do bairro, mudando a história das pessoas, estão ensinando coisas novas para as pessoas. Nós criamos um projeto sobre música e nós estamos trabalhando com 600 crianças, quase todas de classe C e D ou E. Meus amados, o que a igreja pode fazer e pode fazer nessas áreas? Nós criamos 2 corais, um coral na penitenciária, e o testemunho de alguns presos tem sido alguma coisa admirável. Nós aguardamos o dia que nós temos o coral aqui.
E temos outro coral que nós trabalhamos com adolescentes que estão detidos, adolescentes que mataram pessoas, cometeram muitos crimes e agora estão respondendo na casa ali. Nós temos um coral com eles. Estamos começando esse trabalho. Que benefícios nós podemos criar para a comunidade? A igreja não pode ficar de braços cruzados e ver o mundo afundar simplesmente. Nós temos igrejas espalhadas no Brasil todo. Eu tenho falado em todos os lugares desse Brasil nosso. Em cada templo, pequeno ou grande, não importa, de situações pobres ou ricas, não importa onde, nós temos de fazer diferença aonde nós estamos. Nós temos de ser bênçãos. E a pergunta que eu gostaria de deixar para os irmãos: que benefícios temos produzido? E a última pergunta desta manhã está no texto que agora é uma experiência de Jesus. Uma experiência de Jesus com os seus discípulos no meio de uma tempestade. Jesus simplesmente estava no barco, começou a dormir, cansado. O verso 38 afirma: Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então os disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Meus queridos, as tempestades vão sempre existir, de uma maneira ou de outra. As crises vão sempre bater às nossas portas, mais cedo ou mais tarde, de uma circunstância ou de outra circunstância. Nosso país, nós vivemos um período de muitas crises, vivemos um momento de muito desequilíbrio, de muitas indagações, de muitos questionamentos. Vivemos um momento em que nós não sabemos para onde nós vamos, e nem que caminhos nós temos, nem que respostas nós possuímos. Em que nós vamos aceitar e vamos crer. Uma das crises mais sérias que a nação brasileira se apresenta. Nesse Brasil nosso, nós temos muito desemprego, muitas famílias. Nesse Brasil nosso, nós temos muitas pessoas preocupadas, indagando. Mas é nesta hora que nós, como igreja, precisamos mostrar que em Cristo Jesus nós temos o equilíbrio para enfrentar as situações. São nas tempestades que nós conhecemos a nossa fé. São nas tempestades que nós experimentamos o exercício de sabermos que nós somos conduzidos pela mão do Senhor. O Salmo 23 foi citado pelo nosso irmão Guilherme. É um salmo muito interessante, mas muitas vezes nós interpretamos o Salmo 23 de uma maneira inadequada. O Salmo 23 só pode ser compreendido quando nós lemos o Salmo 22. Depois você lê o Salmo 22, aí depois você lê o Salmo 23. O Salmo 22 fala de Jesus ser levado para a cruz, enfrentando as situações mais difíceis possíveis, a crise mais séria, mais dura, ao ponto dele ter vertido suor de sangue na cruz do Calvário. Não seja como eu quero, mas como o Senhor quer, faça a tua vontade. Mas diante disso, o tradutor muitas vezes traduz o salmo com essa expressão: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a ideia central que está no hebraico é o seguinte: o Senhor é a satisfação, é a realização completa da minha vida. Estando em Jesus, eu estou realizado. Estando em Jesus, eu tenho a satisfação completa. Estando em Jesus, eu vou enfrentar as tempestades com equilíbrio, sabendo que Deus está no controle deste mundo. Como você tem enfrentado as tempestades? Esta é a última pergunta que deixo para vocês.
em 48 anos de história, do momento de gratidão a Deus, quando nós agradecemos a Deus por tudo que nós recebemos, eu gostaria que você fosse para a sua casa para responder essas 5 perguntas. São 5 perguntas. Que terreno nós somos? Que luz nós somos? Em que poder nós vivemos? Que benefícios nós trazemos? E nas tempestades, como comportamos? Que Deus nos dirija e possamos dizer: Senhor, grato te damos, porque em Cristo Jesus eu tenho a realização plena de toda a minha vida. Aleluia. Amém.